como fazer todas essas conversões no computador, né? Como é que se faz isso? Eu posso fazer via calculadora do Windows, eu já mostrei para vocês em algum momento aqui, né? Calculadora, padrão programador, e aí tu tens, tá em decimal, e aqui eu tenho os dígitos decimais, né? Se eu escrever aqui hexadecimal, vai aparecer os dígitos hexadecimais. Se tiver em binário, só vai ficar habilitado os dígitos binários, se for octal, só vai estar liberado os dígitos octais. E aí, toda vez que eu escrevo, sei lá, vou escrever aqui, 1 em octal, certo? Que implica dizer que eu tenho uma unidade e tenho uma oitava. Soma dos dois dá 9. Então, é por isso que no decimal, 11 em octal é 9 em decimal, é 9 também em hexadecimal. Tá? E em binário eu tenho o quê? Uma oitava com mais uma unidade, 9. Isso aqui só serve para números inteiros. Vocês podem ver que, olha, que a vírgula aqui está desabilitada. Então, toda e qualquer coisa que você faça aqui só vai ser para números inteiros. Se tiver um número fracionário, você não consegue fazer. Por quê? Porque o programador, ele trabalha com alocação de memória. E posição de memória não tem uma posição de memória fracionária, só tem posição de memória inteira. Posição 1000, 5000, 2000, 100, 200, tá? Então, por conta disso, não tem aqui no Windows fracionário. Vamos para uma questão pertinente aqui, que é o seguinte. A gente está falando de máquinas digitais. A gente já sabe o que significa esse termo, é trabalhar com bits. Então, se trabalha com bits, em última instância, eu estou falando de sistema binário. E a gente viu sistema octal, sistema hexadecimal. O que diabos eu tenho que ver isso? Vamos tentar fazer uma analogia para a gente ver isso aqui. Por que usar sistemas numéricos múltiplos do binário? Essa é a pergunta, né? Octal e hexadecimal. Fazendo uma analogia aqui com a gente, com o que a gente usa, os seres humanos, eles usam formas condensadas do sistema decimal para maior conveniência quando a gente está escrevendo ou está lendo. Então, eu não falo. O nosso sistema é um sistema métrico, por exemplo, né, de comprimento. É métrico, uma unidade padrão. Mas eu não falo, olha, o hospital ele fica a 1.200.000 quilômetros daqui de casa. Tu fala assim? Não, tu não fala. Seria muito tosco. O que a gente usa para simplificar a nossa vida? A gente usa múltiplos e submúltiplos da unidade fundamental. Então, eu vou dizer 1.200 quilômetros. É muito mais conveniente. A mesma coisa é, a média é essa corrente aí. Quanto é que foi que deu? Deu 0,025 amperes. É mais conveniente você trabalhar com submúltiplo. Ou seja, eu digo assim, 25 miliamperes. Então, como é e como a gente fala? Utilizando os múltiplos e os submúltiplos. Qual é a questão disso aí? Os seres humanos eles são muito bons para lidar com muitos símbolos, vários símbolos. Mas eles são ruins para lidar com longas sequências. Ou seja, uma sequência muito grande, eu já não consigo lidar com facilidade. Mas com símbolos diferentes eu consigo. Então, o que acontece? Aplicações como endereçamento de memória, que os programadores utilizam de todo momento, né? Os caras que vão trabalhar para otimizar, como usar o sistema de hardware, eles exigem que o programador lide com longa sequência de bits, porque hoje em dia as memórias elas não são de poucos kilobytes, elas são de terabytes, ou seja, tu vai ter, e como essa quantidade enorme é dividida em várias unidades, então tu vai ter milhões e milhões de unidades. Então, tu vai ter a unidade 1, ou tu vai ter a unidade 1.500.000. Aí fica muito complicado de eu representar estes números grandes com bits. Vai ser uma sequência interminável de bits. É muito inconveniente. E aí que entra o octal e hexadecimal, que são múltiplos do binário, e aí, consequentemente, a gente pode ser usado de forma conveniente para condensar a informação. Então, o octal e o hexadecimal vão ser formas mais amigáveis de lidar com isso, né? Porque eles são mais compactos, geram uma representação mais compacta. Então, estou dando um exemplo aqui de você pegar algumas informações via DOS, e aí tu está dizendo aqui que eu estou mandando listar
algo que está dentro de uma determinada pasta, alguma coisa. Aí eu tenho vários dos arquivos, e aqui ele está dizendo qual é o tamanho deles e qual é o endereço de memória deles. E aí eles não estão representados em binário, porque senão ia ser uma sequência enorme de bits aqui, ia ser muito inconveniente na tela. Como é que está sendo representado? Em hexadecimal. Como é que você diz? Toda vez que tiver 0x lá no computador, é porque está te dizendo que a quantidade que está sendo descrita é hexadecimal. Que quantidade é essa? Depois do x, tu vê quanto é. 4 0, né? Que agora a gente já consegue visualizar 4 0, implica dizer o quê? 0 unidades com mais 4 de 16, não é isso? 16 elevado a 1. Ok? Então, 6 vezes 4, 24. E aí, 840, né? Ou seja, esse ponto vector, ele tem um tamanho de 840. E que endereço de memória ele está? Está no endereço 0. Então, no primeiro. E esse aqui, ponto teste, né? Text, ele tem esse tamanho aqui, 16BC. E está no endereço de memória 40, tudo em hexadecimal, tudo no xzinho aqui. Então é muito mais conveniente se eu tivesse representado com bit. Ao contrário do decimal, números em octavo e hexadecimal são muito fáceis de serem convertidos para o binário. Por quê? Porque eu sei que de múltiplo para submúltiplo, o que eu faço? Desmembramento. Cada dígito representa 3 ou 4 bits, então fica fácil de eu pegar as informações, se forem necessárias para mim, em binário, a partir do octavo e do hexadecimal.